Oh, Senhor Jesus, aleluia. Senhor Jesus, muito obrigado pela sua palavra, Senhor. Tem nos sustentado a cada dia. Queremos ser fiéis a Ti. Que essa palavra realmente conduza a nossa vida. Nos leve a ter mais fome, Jesus, mais apetite por ela, porque só ela pode fazer de nós vencedores. Oh, Senhor Jesus, aleluia. Enquanto louvávamos, irmãos, oh, Senhor Jesus, como eu senti o amor do Senhor para conosco. Amém. O amor do Senhor é muito grande. Por isso Ele fala conosco de uma maneira amorosa, até na hora que Ele quer puxar a nossa orelha. Oh, Senhor Jesus. Mas aleluia. Edmar, pega o meu óculos aí, por favor, eu esqueci. Oh, Senhor Jesus. Tá aí no bolso aí da frente. É esse aí. Oh, Senhor Jesus. Amém. Sem Ele eu não enxergo nada de perto. Mas aleluia. O Senhor é a nossa verdadeira visão. Amém. Vamos ler o título junto, irmãos? O julgamento de Deus sobre os ímpios. Colocou aí, não? Então vamos falar juntos. O julgamento de Deus sobre os ímpios. O julgamento de Deus sobre os ímpios. Aleluia. Deus tem uma obra maravilhosa a fazer. Mas para Ele fazer essa obra, a primeira coisa que Ele faz é nos mostrar como a palavra dEle é importante. E eu preciso valorizar a sua palavra, porque só essa palavra vai dar conta de mudar a minha vida, vai fazer com que eu seja alguém útil para cooperar com o seu propósito. Amém. Se eu não valorizar essa palavra, irmãos, Deus nunca vai poder contar comigo. Mas se eu valorizo a palavra, se eu desfruto a palavra, eu vou ver maravilhas acontecendo. Por isso, na epístola de Pedro, a segunda epístola, nós somos bem encorajados a desfrutar dessa palavra, porque ela tem um poder grandioso de nos transformar. Porque, versículo 21 fala assim, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então essa palavra ela é poderosa. Ela é como uma candeia nas trevas para conduzir a nossa vida. Quanto mais próximo eu sou dessa palavra, menos eu vou ser enganado. E Deus vai poder contar comigo para fazer a sua vontade. Mas, ao mesmo tempo, Deus ele quer mostrar para nós que nós precisamos aprender, ter cuidado. Por isso, esse Pai amoroso, ele quer mostrar para nós também que tem alguém que quer fazer sutileza no nosso dia a dia, para nos tirar dessa palavra. Mas eu preciso aprender que se Deus falou, é porque Ele quer o melhor para mim. Deus quer o melhor para nós, irmãos. É por isso que Ele usa a palavra profética para conduzir a nossa vida. E as pessoas que têm má intenção, elas querem nos tirar justamente dessa palavra que quer mudar a nossa situação. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1, vamos ler juntos? Oh, Senhor Jesus. Todo mundo achou? Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Como Pedro falou, irmãos, não é uma palavra louvável de se falar, mas é um grande amor do Senhor para que nós possamos ser vacinados contra aquilo que quer nos impedir de avançar. Deus quer o melhor para nós, quer fazer de nós vencedores, mas existem aqueles que são instrumentos para tentar nos impedir de avançar. Oh, Senhor Jesus. Vamos ler o versículo 19, nós até comentamos, mas vamos lê-lo. Capítulo 1, versículo 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso,
até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Nós temos um castelo forte. Esse castelo forte é essa palavra, que pode conduzir a nossa vida mesmo das trevas. Estamos vivendo uma era de trevas, mas o Senhor começa a luz maravilhosa, quer nos dar direção, quer nos fazer, de fato, esses que vão cooperar com Ele para fazer sua vontade. Mas nós precisamos tomar cuidado. Deus, Ele vai julgar tudo que foi inadequado. E nós precisamos prestar atenção a isso. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 17. Oh, Senhor Jesus, precisamos de Ti, papai. Todo mundo achou? Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Então nós precisamos ser esses que obedecem o Evangelho. Porque o Senhor vai julgar tudo o que nós estamos fazendo. Nada vai passar abatido diante do Senhor. Mas Ele vai ver todas as coisas. E o que nós achamos às vezes que fica oculta, Ele vai trazer a plena luz. Então o nosso coração precisa ser esse coração de temor e tremor. Oh, Senhor Jesus, o que Deus quer fazer? Ele quer introduzir um pouco mais de Cristo para dentro de nós. E como Ele faz isso? Por meio da sua palavra. A palavra de Deus, ela nos traz fé, que nada mais, nada menos é o quê? O próprio Cristo. Mas esse Cristo, como a palavra, ele precisa ser trabalhado dentro de nós. Ou seja, a fé objetiva, Cristo. Sendo constituída em nós, Cristo como a minha realidade. Cristo é luz, mas agora Deus me usa como luz para que outra pessoa seja iluminada. Deus me usa, né, como amor para aquela pessoa sentir a sua presença. Oh, Senhor Jesus, isso é belo, né, irmãos? E o Senhor quer nos dar essa graça, mas para isso a palavra precisa cada vez mais fazer parte da nossa vida. Segunda Epístola de Pedro, esse versículo também é muito rico. O capítulo 1, versículo 10 e 11, vamos lê-los. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Eu desfruto da palavra e me dá a graça de chegar até ser um vencedor. Romanos 10, 17 fala isso. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Eu desfruto dessa palavra até chegar ao ponto de ser um vencedor. É o que Deus quer fazer na nossa vida. Oh, Senhor Jesus. Mas Satanás é astuto. Ele não quer nos deixar avançar. E eu preciso ver a forma que ele usa para tentar me impedir de avançar. Por isso o capítulo 2, nós até lemos, mas vamos ler de novo. Versículo 1, 2 Pedro 2, 1. Senhor Jesus. Amém. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então temos que tomar cuidado com os falsos profetas. Como que eu vou saber se existe um falso profeta? Como eu vou discernir um irmão se ele está falando a verdadeira palavra daquele que não está? Deuteronômio 18 nos ajuda.
Deuteronômio, capítulo 18. Ó Senhor Jesus. Versículo 20 ao 22. Sim, amém. Porém, o profeta que presumir falar alguma coisa em meu nome, que eu não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei que a palavra do Senhor me falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem se receber essa é a palavra do Senhor não se conceba ao qual profeta não tenha. Amém. Ó Senhor Jesus, não podemos deixar de entender quando é um verdadeiro profeta e quando não é. Perdão. O que Deus quer fazer? Ele quer abrir os nossos olhos. Por isso, todo que é verdadeiro, o que ele fala se cumpre. E aquele que não é verdadeiro, ele tem só um objetivo: atrair as pessoas para o engano, para a mentira. Em números, irmãos, está registrado para nós não vamos ler por causa do tempo, a questão de Miriam e Arão. Ali mostra que Miriam e Arão, eles questionaram a respeito do profeta que era usado por Deus, que era Moisés. E com isso Deus veio intervir, mostrando para eles que aquele que Deus escolheu, ele tinha que ser respeitado. Porque Deus, quem estabelece aquele que ele quer ser usado. E quando Deus usa alguém, ele usa alguém porque esse alguém é temente a ele e pode cooperar com a sua vontade, reconhecendo que ele não dá conta do recado. Olha que exemplo maravilhoso. O Êxodo capítulo 4 fala a experiência de Moisés. Do versículo 10 até o 16, eles mostram que Moisés, ele era uma pessoa que não queria ser usada por Deus. Mas Deus mostrou que ele ia ser usado sim. Por que ele não queria? Porque ele era simples, ele não dava conta, entre aspas, achando no seu coração. Mas Deus falou, você vai sim. Eu quero você. Você é importante para que eu te use, para que eu faça a minha vontade através de você. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, Deus quer fazer o mesmo conosco. E para isso Ele colocou à nossa frente alguém com esse coração. Olha que maravilhosa experiência que o Senhor deu para nós através do Pedro Dom. Ele não queria ser esse que assumisse essa posição. Mas o que Deus falou? Vá, que eu vou ser contigo. Eu vou conduzir os seus passos. Eu vou ser com você para você cumprir essa obra. E Deus pôde, sim, usá-lo e levar a cabo o que está no seu coração. Oh, Senhor Jesus. O diabo é sutil, irmãos. Por isso ele quer que nós não sejamos simples. E para eu não ser simples, o que ele faz? Ele faz com que eu me aparte da sua palavra. Em Gênesis 16, esses nós vamos ler. Tem uma experiência para nós. De que nós não podemos deixar de ouvir falar do Senhor nunca. Versículo 1 e 2, eles dizem: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão se uniu ao conselho de Sarai, perdão. Agora o versículo 15 e o 16, do 17, 1. Agar deu à luz a um filho, a Abrão, e Abrão, em seu filho, que lhe dera a Agar, chamou-lhe Ismael.
Era Abrão, de 86 anos, quando Agar lhe deu a luz. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu não preciso da sua mãozinha para fazer nada. Eu dou conta do recado. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o El Shaddai, o Todo-Suficiente. Eu dou conta do recado. A única coisa que você tem que fazer é crer na minha palavra e obedecer a mim. Então, ele não creu aqui, entre aspas. Ouviu o que a esposa falou e, como consequência, o que aconteceu? 13 anos sem a presença do Senhor. E eu não quero que aconteça isso comigo. Eu não quero ser alguém que perde a presença do Senhor. Eu quero valorizar essa palavra, porque ela pode fazer de mim alguém útil para cumprir o propósito do Senhor. Oh, Senhor Jesus. E para cumprir o propósito do Senhor, irmãos, através dessa palavra maravilhosa, o que é que Deus começou a fazer? Salmo 110, ele começou a nos dar uma revelação maravilhosa que está se cumprindo até o dia de hoje. Salmos, capítulo 110. Salmo 110, versículo 3. Aleluia. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, com o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Aleluia. Serão os teus jovens. Então, essa promessa maravilhosa que Deus deu, ela começou a se cumprir lá em 2020. Mas louvado seja o Senhor. Ele falou em 2020, então ele falou e começou a virar uma realidade. 2021, 2022, 2023. E hoje nós estamos vendo essa festa maravilhosa. Desses que desfrutam o Senhor. Amém. E conseguem alcançar muitos outros para virem aqui também, junto conosco, desfrutar dessa vida, desfrutar dessa palavra, que muda a história de cada um de nós. E o Senhor conta conosco, irmãos. Aí o Senhor colocou uma sigla que é para incluir cada um de nós. O Senhor começou a falar o quê? TCI. O que significa? Tropas, capitães, intendentes. Amém. Ou seja, toda a igreja é importante. Toda a igreja deve participar para que a vontade do Senhor seja feita. E o Senhor, ele turbinou as ferramentas que já existiam, fazendo com que essas ficassem cada vez mais, vamos dizer assim, explosivas, para destruir cada vez mais o terreno do inimigo. Satanás, ele é digno de ser totalmente aniquilado. Amém. Então, o CEAP foi turbinado, o Expolivo foi turbinado, a comportagem dinâmica foi turbinada, e nós precisamos aprender e imergir nessa palavra, porque ela nos leva a ser constituído dela e nos torna úteis para cumprir o seu propósito. Mas nós precisamos ter cuidado, como nós estamos falando o tempo todo, irmãos, com os falsos profetas. E esses querem fazer o quê? Querem colocar heresias no nosso meio. Muitas mentiras que têm o objetivo de quê? De nos tirar dessa verdadeira palavra. Mas também existem os falsos mestres. O que eles fazem? Eles usam a palavra sim, mas usam a palavra em parte. Ou seja, um pouquinho é verdade, mas existe também bastante mentira. É como se fosse uma criança recebendo um doce e não sabe o que vai acontecer com ela. Dentro do doce tem um veneno. Come e o que acontece com ele? Ele morre, deixa de existir. Oh, Senhor Jesus. Então, os inimigos, eles procuram pessoas insatisfeitas. E nós não podemos estar insatisfeitos com a palavra de Deus nunca. A palavra de Deus tem o melhor para nós. Mas um exemplo rico na Bíblia é o exemplo de Absalão. Quem foi Absalão?
Ele foi filho de Davi. Mas ele tinha um coração impuro. O coração de Absalão era fazer o quê? Era roubar o reino do seu pai. O seu pai ali governando por temor a Deus. E ele, não, esse reino eu quero para mim. Ele chegava diante das pessoas que tinham insatisfação. Se eu fosse o rei aqui, eu ia ser totalmente diferente. A sua causa, eu ia fazer com que você a ganhasse. Então ele era essa pessoa, de fato, política, que preocupava com seu interesse próprio, que era nada mais, nada menos que satisfazer o seu coração impuro. O Senhor nos dê graça, irmãos, de não sermos tais pessoas, né? Mas sermos guardados de toda a mentira do diabo. Porque o Senhor tem o melhor para nós. Oh, Senhor Jesus. E o melhor eu consigo como? 2 Timóteo, capítulo 2. Amém. Oh, Senhor Jesus. 2 Timóteo 2, 22. Amém. Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. O segredo da vitória está aqui. Nós não damos conta, mas junto daqueles que invocam o Senhor, daqueles que desfrutam a sua palavra, nós conseguimos ser vencedores. Oh, Senhor Jesus. Se eu tenho esse relacionamento com a palavra, minha vida vai sempre seguir para frente. Eu vou me tornar uma pessoa útil para cumprir o propósito do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Então o Senhor, Ele quer fazer algo maravilhoso na nossa vida. Em Romanos 12. Oh, Senhor Jesus. Ele deseja edificar a sua igreja. Versículo 6 até o 8. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Então o Senhor, Ele quer fazer de nós pessoas que funcionem. Para isso Ele nos deu a sua palavra. Aqui fala. Diferentes dons, profecia, ministério, exortação e ensino. O ministério está relacionado aos serviços. Graças a Deus temos muitos serviços. Serviço de música, serviço de crianças e assim por diante. Mas temos também a palavra, que é muito importante para nos ajudar a conduzir. A palavra através da profecia, a palavra através do ensino e a palavra de exortação. Nessa noite o Senhor está nos ensinando, mas também nos exortando, para tomarmos cuidado, para que não sejamos pessoas enganadas pelo seu inimigo. E nós vamos alcançar a vitória, Atos 2 fala. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensinamento dos apóstolos, na comunhão. Perdão. Então, esse era o objetivo de Deus, né? É nos levar a ser um. E só conseguimos ser um quando nós estamos na comunhão da palavra. Porque a palavra é que vai nos fazer avançar. 2 de Pedro 1, irmãos, nós já lemos, mas acho que vamos ler mais uma vez, porque é muito importante. Oh, Senhor Jesus. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor
que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Esse é o objetivo dos falsos profetas e falsos mestres, irmãos. Atrapalhar aquela vontade maravilhosa que Deus tem de nos fazer avançar. O alimento diário, capítulo 2, página 12, se alguém tiver com o alimento diário aí. O versículo, o último parágrafo, ele diz assim: indiscutivelmente, até hoje, há falsos profetas que enganam muitos cristãos, com linguagem persuasiva, e convencem muitos a abandonar o ensino dos apóstolos. Vamos atrair seguidores, visando atrair seguidores para si mesmo. Com isso, prejudicam famílias inteiras. Há muitos irmãos que deixaram viver saudável da igreja para entrar em grupos divisíveis ao voltar para o mundo. Ou voltar para o mundo. Porque os falsos mestres não se preocupam em cuidar de mim. Não se preocupam com ninguém. Mas nós preocupamos. Eles querem trazer dano, mas depois não estão nem aí. Como é o nosso coração? Nosso coração tem que ser de cuidar, de amar. Porque o Senhor tem o melhor para nós e também quer que por meio de nós tenha o melhor para outras pessoas. Oh, Senhor Jesus. E aqui também fala a respeito, no 2 de Pedro, a respeito do que Deus vai fazer com tudo que for negativo. Mateus 18, ele dá uma palavra de advertência, né? Não vamos ler por causa do tempo, mas o versículo 6 ele fala que quando faz tropeçar um desses pequeninos, é melhor que coloque uma pedra de moinho amarrada ao pescoço e ser lançada aonde? Nas profundezas do mar. Então, se eu tenho o objetivo de levar alguém a cair, Deus vai cobrar de mim. Oh, Senhor Jesus. E Deus vai julgar, irmãos, todas as coisas. O último trecho que nós vamos ler, da minha parte, o livro de Judas. Como estava caótica aquela situação, ali na época, né, de Noé, e hoje o Senhor falou que os dias atuais, né, a sua volta seria como nos dias de Noé. Mas aqueles que perseverarem até o fim vão ser salvos. Judas, versículo 4 até o versículo 7. Judas 4 a 7. Pois certos indivíduos que se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação, homens ímpios que transformaram a libertinagem. Até o 7. Intuiu depois os que caíram. E há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele os tem guardado sob trevas, em algemas eternas. Como Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Que situação negativa, né, irmãos? Essa situação, principalmente ali, na época em que os anjos caídos, eles possuíram as mulheres do Filho dos Homens, trazendo uma aberração para a raça humana. Gigantes ali, produzidos de tal forma que Deus precisou exterminar com toda aquela raça. Mas poupou a situação de Noé, mas as pessoas que estavam ali foram julgadas. E Deus quer também mostrar para nós que um dia Ele vai nos julgar. Apocalipse 21,
Falei que era o último versículo, mas vamos ler mais um. Oh, Senhor Jesus. Então, capítulo 20, perdão. 20, versículo 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Tem um grande trono branco. Deus vai julgar todas as coisas. Deus vai nos julgar. Deus vai julgar todas as pessoas um dia. Mas nós podemos deixar Deus nos julgar hoje. Não vamos ter esse viver, irmão. Um viver que é contrário à vontade de Deus. Um viver que vai trazer dano para a nossa vida e para a vida de outras pessoas. Que o Senhor nos dê essa graça de, por meio das suas advertências, não participarmos dessa situação tão negativa. O Senhor dê graça para nós. Amém. Aleluia. Que o Senhor possa dar sabedoria para remir o tempo e suprir os irmãos um pouco com aquilo que nós desfrutamos durante a semana. Ó Senhor Jesus. Ainda estamos estudando as epístolas de Pedro, João e de Pedro, e vamos concluir para depois nós entrarmos em Gálatas. E na epístola de Pedro, irmãos, na verdade, Deus ele que conduz a reunião, desde o sentimento pelos hinos, aquilo que a gente está desfrutando durante a semana, mais o serviço de música. Então a gente tem comunhão nos hinos, porque é uma maneira também de nos enchermos do Espírito, falando entre nós com hinos, salmos e cânticos espirituais. Então, eu dou uma sugestão para o serviço de música, que possa, ao final de cada reunião do sábado, deixar registrado ali os hinos, porque eles também nos suprem com a vida e com a palavra, né? Ó Senhor Jesus, e tem tudo a ver com o tema, com a palavra, com o que o Senhor tem falado. É mais uma forma de nos enchermos do Espírito. O que os irmãos acham da sugestão? Amém, aleluia. Então, irmãos, essa semana falou exatamente disso, porque está na Bíblia. Pode ser que você falaria de uma maneira diferente, se tivesse oportunidade para ser usado pelo Senhor, mas o canal que Deus tem usado, ele tem nos advertido no sentido de nos vacinar, no sentido de nos proteger dos falsos profetas, dos falsos mestres e até falsos irmãos. Vários servos de Deus falaram sobre isso. Apóstolo Pedro falou sobre isso, apóstolo Paulo falou sobre isso, apóstolo João falou sobre isso, que nos últimos tempos viriam dias difíceis. Os homens se tornariam arrogantes, falsos profetas, falsos mestres, enganadores, uma aparência de piedade, mas estava longe disso. Então, irmãos, é segurança para nós, irmão, pelo amor de Deus, é segurança para nós ouvirmos essas coisas. Ouvirmos essas coisas e irmos em oração diante do Senhor. Porque, como a da primeira parte aqui da mensagem, e fez jus ao título, que é o julgamento de Deus sobre os ímpios. Então, ímpio é aquele que não tem nada a ver com a verdade, que não quer nada com o sagrado. Ímpio é o pecador, né? Ímpio é aquele que não observa a vontade de Deus. É um incrédulo, aquela pessoa que não tem fé. Mas quantas vezes nós estamos dentro da casa e estamos perdidos? Quantas vezes falta-nos fé? Né? A palavra, ela opera eficazmente naqueles que creem, mas às vezes, na minha experiência, falta esse crer, falta esse obedecer. Então, o julgamento, Deus é justo, né, irmãos? Todos nós compareceremos ao tribunal para prestar contas, né, do que temos feito. Então, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Alguém pode dizer, não, mas esses falsos profetas, esses falsos mestres...
eles têm atrapalhado tanto a edificação. Sim, atrapalhou na época de João, na época de Paulo, na época da igreja primitiva, e tem atrapalhado hoje também. O inimigo não dorme, tem atrapalhado hoje também. E ele ataca muitas vezes o canal de Deus. Ele quer tirar credibilidade daquele que Deus usa como um canal. E Deus pode estar te usando também como um canal na sua casa, com seus vizinhos, no seu trabalho. E o inimigo vai aprontar de tudo. Irmãos, o que aconteceu com Pedro? O inimigo estava peneirando ele. Ele queria... a Bíblia fala que ele cirandava ali, né? E circulava, e querendo peneirar, querendo eliminar. Aí Jesus falou assim, eu intercedi por você. Então nós temos o Deus que é o El Shaddai, que é o Deus, é o Jeová Jireh, Deus de toda provisão, irmãos. Ele é criador dos céus e da terra, e ele intercede por nós. Ó Senhor Jesus. Não adianta o diabo tentar aprontar, porque se nós nos apegamos à palavra, nós somos mais que vencedores. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E a fé é baseada no quê? Na palavra. Mas o inimigo quer tirar a palavra, atacando o canal que fala. Porque o primeiro ataque da degradação, a degradação da igreja primitiva, um dos motivos, o primeiro ataque foi atacar a palavra profética, tirar a palavra, porque sem a palavra o povo se corrompe. Depois o inimigo deu posição e depois o amor ao dinheiro. Mas ele quer tirar a palavra, irmão. A palavra, ela é viva e eficaz. A palavra é mais poderosa do que espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Essa é a palavra viva, porque é o verbo de Deus. Então, se tirou essa palavra viva, se eu não alimento dela, acabou, irmãos. Porque ela é como um farol que brilha, é a candeia que brilha em coração tenebroso, até ser dia perfeito. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Isso é a palavra, o verbo de Deus. Então, se tira a palavra, não é? Numa guerra, uma das estratégias do exército oponente é cortar a linha de suprimento. Fiquem atentos, nós somos exército de Deus. Claudinei leu a promessa do Salmo 110, que Deus ia dar para Jesus Cristo uma maneira de colocar todas as coisas debaixo dos pés dele. Aí na hora que você junta isso aí com Efésios 1, 22, 23, essa maneira é a igreja. O deu à igreja, que é o seu corpo. E todas as coisas estão debaixo dos pés da igreja. Então é por meio da igreja que Cristo vai ter o seu reino devolvido. E, profeticamente, nós tivemos uma ajuda de peso. Nós tivemos os jovens, o exército de jovens santos, juntamente com toda a igreja, apresentando voluntariamente, como orvalhos que caem do céu, um exército de jovens santos. Por quê? Porque o profeta, Deus revelou que nós devíamos sair para cuidar das pessoas, pregar o evangelho, com aquela frase, posso orar por você? E as crianças e os jovens, vendo os pais, também queriam fazer. E começaram, irmãos. Então, organicamente, foi surgindo essas questões. Então, nós somos esse exército. E aí, que não pode ser cortado desse exército, é essa fonte de suprimento. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui, vamos voltar lá na epístola de Pedro, e fala dessas coisas. Hoje é até difícil falar essa palavra, porque parece que não tem muita coisa desfrutável, falando de julgamento, né? O julgamento de Deus sobre os ímpios. Mas, na verdade, é o julgamento de Deus sobre o mundo, sobre o pecado, sobre o falso profeta, sobre falsos mestres, sobre falsos irmãos. Ou seja, Deus vai julgar, esse é o ponto. Ele não dorme, Deus é justiça. Então, aqui, no versículo 3, fala assim, olha, também movidos por... Isso é a segunda epístola de Pedro, 2:3. Nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 12. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ou seja, está falando que
Deus vai julgar todas as coisas. Deus tem o tempo dele, tá certo? Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-os a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Viver no pecado, viver na falsidade, viver na aparência, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo ao juízo, aí de novo, os injustos, para o dia do juízo. Versículo 10. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Fala contra as autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamatório na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes. A gente tem uma facilidade de denegrir aquilo que a gente não conhece. Ó Senhor Jesus, possa jogar luz nas nossas trevas. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, que é o próprio Cristo, nos liberta. O Senhor nos livra de toda a ignorância. Olha, irmãos, eles falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Senhor Jesus. Então, irmãos, esse trecho da palavra, ele fala realmente de coisas negativas. Mas quantas vezes você precisa mostrar um quadro negro para destacar, às vezes, uma leitura, para dar ênfase num assunto? E a ênfase é o seguinte: tem essas questões negativas? Tem. Mas são advertência para nós. É para nós não cairmos no erro, para nós não nos tornarmos essas pessoas e para nós também não irmos na conversa de falsos mestres, de falsos profetas, de falsos irmãos, de coisas negativas. A gente tem que tomar cuidado com elas. É uma advertência. A palavra de Deus, ela também, ela nos disciplina, ela nos adverte. O pai disciplina o filho que ama. Então, é por disciplina que o Senhor, ele nos alerta desses perigos. Pois é, no capítulo 1 da segunda epístola de Pedro, nós estamos no terceiro céu. Vocês percebem isso? No capítulo 1, só coisa positiva, hein, Raquel? No capítulo 1, já começa assim, ó. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus, servo. Olha a posição que ele se coloca. Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Essa palavra obtiveram, ela no Velho Testamento, ela está relacionada com Josué. Ele distribuiu a herança às 12 tribos. Ou seja, ele, aqui fala, obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus. Ou seja, ele distribuiu justamente, aplicando a justiça de Deus, ele distribuiu a terra como herança. Então, esse obtiveram fé aqui, ou seja, receberam um quinhão, ou seja, uma porção de terra. Então, ninguém precisa de ter um sentimento de inferioridade. Eu recebi menos fé do que aquele irmão. Eu recebi menos presença do que fulano. Se eu fosse fulano, aí eu ia servir a Deus. Não, irmãos. Pedro está falando que nós recebemos a fé igualmente preciosa. Ó Senhor Jesus! E essa fé é um quinhão. E sabe quem que é o nosso quinhão? Quinhão significa porção. Cristo é o nosso quinhão precioso. Ele é essa terra. Mas se você for preguiçoso, você não vai trabalhar na terra, essa terra não vai produzir. Então, é por isso que ele fala que nós precisamos diligentemente trabalhar na terra.
Ou seja, com todo o esforço, com toda a atenção, com todo cuidado, com todo o zelo, nós precisamos nos esforçar. O reino é tomado por esforço, que seus esforços se apoderam dele, mas esse esforço não é natural, esse esforço é trabalho, não é preguiça. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. No zelo, não sejais preguiçosos. Senhor Jesus, mas nós precisamos remir, nós precisamos ser zelosos, fervorosos, remindo o nosso tempo, como? Gastando na palavra, ruminando a palavra, lendo de novo a palavra, comendo a palavra, porque a palavra, ela é esse alimento. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que de mim se alimentar, por mim viverá e terá vida. Jesus falou para a mulher samaritana, a água que eu lhe der, eu que tenho a água da vida. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. A minha água será nela uma fonte viva a jorrar para a vida eterna. Então, irmãos, o inimigo não pode cortar a nossa fonte de suprimento. Se você tem dificuldade com um grito de guerra, se você tem dificuldade com imersão, se você entra na palavra, come a palavra, alimenta de Cristo, exercita o Espírito. Senhor Jesus, o próprio Jesus diz, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito, são vida. Senhor Jesus, você que tem essas dificuldades, você é muito importante para o corpo de Cristo. A promessa do Salmo 110 é toda a igreja. Claro, com reforço dos jovens, mas os jovens precisam de vocês. Eles não têm a experiência, a maturidade. Nós precisamos caminhar juntos. Tropas, capitães, intendentes. Não tem problema, se você tem dificuldade com grito de guerra, com imersão, liga para as pessoas, faça missão familiar. Liga para uma pessoa e ore com ela. Programe um dia e vá pregar o evangelho. A multidão está exausta e aflita, como ovelhas que não tem pastor. Então está precisando de canais. Seja um canal de bênção na vida das pessoas. Deus está procurando, irmãos. Eu tive a oportunidade de participar da conferência em Brasília. E eu já li muitas vezes, não é muita mesmo a história de Abraão. Mas muito mais vezes que eu já li a Bíblia. Porque a Bíblia toda, a gente tem uma certa dificuldade. Mas quantas vezes a gente começa... Todo mundo começa, de Gênesis, às vezes vai até ali o Pentateuco, depois dá uma, e a trancos e barrancos você consegue vencer e ler a Bíblia toda. E é importante que leiam. Mas Gênesis, enquanto eu já li a Bíblia 1 ou 2 vezes, Gênesis já li mais de 10. Ou muito mais. E aí Deus, olha o que Deus fez, irmãos, ali na experiência de Abraão. Todo mundo lembra de Gênesis 12, que apareceu para Abraão, e tirou ele da casa dele e da parentela e levou ele para um lugar, e chamou ele para um lugar que ainda ia mostrar para ele. Ele não conhecia. Então Abraão foi tido como pai da fé. Abraão creu e obedeceu. Mas, irmãos, nesse final de semana, Deus brilhou de uma maneira diferente no livro de Gênesis. Abraão, o nome dele era Abrão. Tinha um contexto. Não foi do nada que já chamou Abraão, que estava o pai dele, Tera. Ele tinha um comércio e ele era adorador de ídolos. Isso está em Josué 24:2. Ele era adorador de ídolos. E aí, mas a Bíblia mostra que Abrão, ele tinha um coração. Mesmo ali, Isaías, Números, fala que ele era o único. Não havia um sequer que buscava Deus. Não havia buscador. E ele estava envolvido ali os caldeus, terra de ídolos, idolatrias. Ninguém buscava o Deus verdadeiro e justo. Mas ele tinha um coração, irmãos. Ele era inconformado. O pai dele, comerciante e tal, mas ele era inconformado com aquela situação. Ele queria, aquilo não era suficiente mais para ele. Ele queria encontrar com Deus El Shaddai. O Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e criou a terra. Então, essa revelação é nova para nós. Que a gente podia perguntar, Abrão, ele foi bem-aventurado,
ele foi beneficiado com a escolha de Deus, sendo que Pedro fala que você também foi beneficiado pela escolha de Deus. E você, Deus te escolheu, sabe por quê? Porque ele já te conhecia antes de você nascer, antes da fundação do mundo, antes de você estar no ventre materno, Deus já te conhecia. E Pedro ainda revela para nós que foi segundo a presciência de Deus que nós fomos eleitos, ou seja, segundo o conhecimento antecipado. Então Deus teve um conhecimento antecipado de Abrão. Abrão, ele era inconformado com aquilo, ele queria o Deus verdadeiro, o Deus justo, o Deus criador dos céus e da terra. Então havia uma procura mútua. João 4, 23 e 24 fala que Deus procura os seus verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Então, por um lado, Deus busca, mas por outro lado, tem uma sede, uma necessidade interior. E havia uma sede, uma necessidade de Abrão. Então, essa busca mútua gerou uma amizade, a ponto de Abrão depois ser chamado amigo de Deus. Porque Deus apareceu para ele porque ele tinha um coração. Irmãos, que o Senhor possa cuidar do nosso coração. Pai, eu quero ter um coração. Eu quero ter um coração que busca esse Deus todo-poderoso, esse Deus El Shaddai. Ele é poderoso, irmãos, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Ele é aquele que restituiu vista aos cegos, restituiu o movimento ao paralítico, ele ressuscitou a Lázaro. Então ele não pode transformar o seu coração, te dar um coração que ama a palavra de uma maneira reverente, que ama os irmãos. Irmãos, nós somos conhecidos, nós tem que ter alegria entre nós. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Restitui, Senhor, a alegria do dia da salvação. Eu quero te servir, eu quero ser um buscador como Abrão. Aí o Senhor vai mudar o nome. Abrão significa pai exaltado, mas Abraão, pai de muitas nações. Senhor Jesus, então, a bênção de Abraão já chegou na sua casa. E nós recebemos o Espírito prometido. Irmãos, esse Espírito faz toda a diferença. A palavra, Jesus falou, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. A palavra é poderosa, irmão. Tem vários textos ali em Hebreus. Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureçai. O Éder gosta muito dessa passagem e ela realmente é fantástica. Se hoje ouvir a tua voz, não endureçai os vossos corações, como foi no dia da provocação. Porque eles ficaram no deserto por causa da incredulidade, por causa da desobediência. Senhor Jesus, irmãos, é um assunto aqui no capítulo 2, fala de julgamento, mas também tem bênção. Tem bênção, porque se nós seguirmos a palavra, porque aqui fala várias situações de julgamento, não fala? Fala aqui que julgou aqui na época de Noé, na época de Sodoma e Gomorra, e julgou mais, julgou na época dos anjos, precipitando os anjos, porque Lúcifer pecou, e é um terço dos anjos, e aí Deus também exerceu o seu juízo ali. Deus exerceu o juízo com Adão, com Eva e com a serpente. O homem vai ter que trabalhar com o suor do rosto dele. Guilherme que eu diga, né, Guilherme? Literalmente, colando outdoor, no sol a pino, estava lá, suor do rosto. Isso é julgamento de Deus para o homem, porque desobedeceu. Eva, por que a mulher sente dores de parto? Julgamento de Deus. E porque a serpente come pó? Julgamento de Deus. Então tem vários julgamentos de Deus, irmão. Mas Deus também é um Deus amoroso. Deus é justo e fiel. Senhor, nós precisamos ter. Aí, irmãos, falou aqui que julgou Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló virou estátua de sal. Diz aí, os genros, casados com as filhas, ficaram lá. Ó Senhor Jesus. Mas Ló, ele teve uma experiência, ele teve a oportunidade de seguir com aqueles que de coração puro invocavam o nome do Senhor. E ele não quis, irmãos. Ele abandonou a bênção. Irmãos, nós precisamos seguir a fé, o amor, a justiça, a paz com aqueles de coração puro. Onde que está a bênção, irmãos? E aonde que está a bênção? Onde tem a palavra profética, irmão. Que a palavra profética, ela brilha no lugar escuro, até ser dia tenebroso. Brilha no lugar tenebroso até ser dia claro. Ele brilha no nosso coração. Nós precisamos seguir onde tem a bênção de Deus. Nós precisamos seguir de perto, para ganhar o sentimento. Não é momento de nos espalharmos, irmão. Se temos dificuldade, vamos estar juntos. O caminho é a oração, é palavra, é ruminar. Aí o Senhor vai nos transformar. Irmão,
Palavra da vida, comunhão da vida e a circulação da vida. Irmãos, a palavra da vida é como um sangue que é tão precioso no seu corpo. O sangue, ele não tem a função só de ser bombeado para o coração e ir para todas as suas células. Não, irmãos, tem uma função maravilhosa. Ele leva todos os nutrientes que foram filtrados ali no aparelho digestivo. Ele leva os nutrientes necessários. Ele nos supre com a vida. E ele também tira toda a toxina. Irmãos, hoje está em voga falar dos alimentos, né? Detox, desintoxicação. Mas o que vai desintoxicar é a palavra, a circulação da vida. Ela vai tirar as coisas negativas e vai suprir todos os nutrientes necessários, irmãos. Jesus, ele falou lá Paulo fala que Jesus amou a igreja e de tal maneira, e se entregou por ela, tendo-a santificado pela lavagem da água da palavra. Irmãos, a palavra nos lava e nos santifica, nos torna aptos para servir a Deus. Ó Senhor Jesus, Jesus é o nosso Senhor. Amém, irmãos? Nós poderíamos compartilhar um pouco, amém? Sobre o que o Senhor tem nos falado, em pequenos grupos.